vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, porque nós estamos para mais um episódio do Tá na Bíblia. Vocês mandam pra mim o que vocês têm dúvida, vocês mandam pra mim aquilo que vocês não sabem se tá mesmo na Bíblia ou não, se interpretaram direito quando ensinaram pra você. Você manda pra mim, comenta nos comentários, manda lá no direct do Instagram, faz a sua ruaça aí, me persegue pelas ruas, manda pra mim a sua dúvida, que a gente traz aqui nesse quadro que acontece segundas e quartas às 19 horas. Será que tá na Bíblia? Bora pro tema de hoje. O tema de hoje, ele é muito importante. A pergunta que me fizeram foi: Vivi, é verdade que crente não pode usar saia, brinco, maquiagem? É verdade que a mulher não pode usar batom e nem salto alto? E aí eu pergunto pra você, tá na Bíblia, meu bem? Bom, vamos lá. Quero começar falando sobre o que são usos e costumes. Existe uma grande diferença entre doutrina e uso e costume. Doutrina é o que está na Bíblia, é o que a Bíblia ensina, são os princípios e valores morais que a Bíblia norteia para nós. E usos e costumes são aquelas coisas que os homens usam para talvez te ajudar a se controlar, talvez por não crerem no poder do Espírito Santo em desenvolver no crente o domínio próprio, talvez por acharem que a gente ainda vive no tempo da lei, em que o comportamento exterior fala daquilo que tem no coração. Enfim, usos e costumes sempre foram motivo de muita discussão em muitas comunidades evangélicas, especialmente nas pentecostais. Mas a gente precisa sempre lembrar que costume não gera doutrina. Costume não é ordenança de Deus, mas o bom entendimento doutrinário dos princípios morais de Deus, isso sim, gera bons costumes. Durante muito tempo, creu-se que a verdade estava no pode ou não pode, devo ou não devo, nas ordens humanas que alguns líderes acabam por perpetuar e propagaram a partir das suas ideias dogmáticas. Sem nenhum respaldo bíblico, proíbem seus membros de jogar futebol, de assistir televisão, de ouvir rádio e outras regras de uso comum que são também direcionadas às mulheres e que elas não podiam cortar o cabelo, que não podiam usar maquiagem, nem calça comprida. Mas ao invés de a gente estar ensinando o que pode e o que não pode, a gente devia estar ensinando aquilo que a Bíblia diz, né? Vamos pegar lá a nossa Bíblia em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vamos ler de 8 a 10. Diz assim o texto: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Bom, esse texto começa orientando primeiro os homens e depois as mulheres. Depois disso, para rapazes e moças. Paulo continua o texto, né? Ele vai para rapazes e moças, depois ele fala com idosos e idosas, depois ele vai falar com ricos e pobres, depois ele fala com as viúvas, com os escravos e com seus patrões. Todos nós somos irmãos em Cristo, participamos do mesmo Espírito, mas há nas Escrituras recomendações especiais e diferentes aplicações para cada faixa etária, para cada circunstância, porque Deus conhece os homens e as mulheres e conhece também suas tentações em cada fase da vida, em cada circunstância e em cada categoria social. Todos participamos do mesmo Evangelho, mas as implicações do discipulado impactam de maneiras diferentes as vidas das categorias das pessoas. O texto do capítulo 2 dessa carta a Timóteo começa com uma exortação para oração e intercessão a todos os homens, reis e autoridades para que tenhamos uma vida pacífica. Isso mostra que a igreja estava sendo exortada a alcançar todos os tipos de pessoas em demonstração de santidade, piedade e dignidade. Por que isso importa para nós? Porque a gente precisa entender que o nosso comportamento impacta a sociedade. Que isso de não importa o que pensam de mim, isso é um pensamento moderno. A Bíblia diz que a gente precisa sim se importar com o que pensam a nosso respeito. Por isso também a exortação de os homens orarem em todo lugar, porque naquela época a oração era só feita no templo, só no sabá e só 3 vezes ao dia que os homens oravam. E aqui Paulo está quebrando um paradigma, ele está quebrando um costume, porque a oração não seria mais só no templo e
e aos sábados, mas em todo lugar, com mãos santas, ou seja, com a vida exalando santidade, sem ira e sem discussões. O foco desse texto é sempre a santidade do homem, da mulher, do idoso, do jovem, do escravo ou do livre. No caso do povo e da cultura presentes aqui nesse texto, o que comunica essa santidade tão evidenciada e elevada em todo o texto bíblico é o templo, no qual todo o povo se reunia para a exposição da palavra de Deus e também para fazer o culto de adoração. Portanto, quando Pedro, lá na sua primeira carta, roga às mulheres que seu enfeite, abre aspas, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Isso está em 1 Pedro 3, 3 e 4. O que Pedro está apontando para essa santidade é uma descrição que toda a escritura antiga faz, pois abominável ao Senhor é todo arrogante de coração. Provérbios 16, 5. Ou seja, de nada vale uma mulher que seja bonita, brilhante como uma peça de ouro, se a sua santidade é como a de uma porca, um animal impuro que o povo sequer poderia tocar com as mãos. O original da palavra homem, utilizada nesse texto de Pedro, do grego anthropos, sugere um ser humano, seja homem ou mulher, genericamente, inclui todos os indivíduos humanos, distinguindo os humanos de seres de outra espécie, como animais e plantas. Portanto, não se trata aqui de uma exigência de Deus para que a mulher não adorne o seu corpo, mas que, em primeiro lugar, resgate a virtude ensinada nos livros da sua fé, que são os livros canônicos da Escritura. Provérbios 11, 22 diz assim: como joia de ouro no focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. A santidade a ser preservada é um assunto recorrente e muito repetitivo nos livros da Bíblia. E esse princípio de santidade recebe instruções de aplicação a vários aspectos da vida israelita e agora cristã. O próprio livro de Levítico, que registra os princípios de Deus para o povo hebreu, considera o comportamento sexual e como Israel deve agir de forma diferente diante das nações pagãs. Esse livro fornece uma variedade de aplicações de santidade à existência de Israel, na maneira como o povo trata a terra, seus vizinhos, seus pais e todas as outras circunstâncias concernentes às suas práticas diárias. A santidade, ela deve afetar todas as áreas da vida israelita e, por consequência, também os regulamentos a respeito do culto a Deus e do sacerdócio. Se você não assistiu o TNB da semana passada, de quarta, que fala sobre dança no culto, assiste para você entender um pouquinho mais sobre esse assunto de adoração, sacerdócio e respeito à santidade de Deus. Então, quando fala-se das roupas das mulheres, aponta-se para sua santidade e como essa santidade precisa ser manifesta no seu novo modo de viver, que inclui suas vestimentas. É importante lembrar que Paulo estava escrevendo a mulheres muito ricas nesse contexto, da sociedade greco-romana, que haviam acabado de se converter ao cristianismo e eram sempre tentadas à exibição do luxo e das suas riquezas. Éfeso, que é a igreja aqui nesse contexto dessa carta, era uma cidade riquíssima. Então, esse lugar era conhecido pelo gasto exagerado das mulheres romanas e gregas para se enfeitarem e exibirem a sua sensualidade. Qualquer coincidência e qualquer proximidade com os dias de hoje são mera coincidência, não é mesmo? E aí eu vou citar para vocês aqui um poeta filósofo daquela época, o Juvenal, que escreveu um livro de sátiras que no seu volume 6, parágrafo de 457 a 460, diz o seguinte dessas mulheres: não há nada que uma mulher não se permita fazer, nada que ela considere vergonhoso, quando ela envolve o seu pescoço com esmeraldas verdes e aperta pérolas em suas orelhas alongadas. Não há nada mais intolerável do que uma mulher rica. Veja, Éfeso era uma cidade que cultuava a prostituição feminina das sacerdotisas. Isso era tão grave que em Atos, Paulo leva tantos a abandonarem o culto à deusa Diana que ele gera uma crise no sindicato dos santeiros, porque o comércio de imagens fica prejudicado porque o cristianismo chega e fala da abolição das imagens de adoração. A igreja de Éfeso era muito nova e ela vivia ainda cercada por essa idolatria. E aí eu te pergunto, diante disso tudo que eu te expus, qual é o limite do luxo e a medida da saia que a mulher cristã pode usar? Bom, as medidas elas são culturais, algumas culturas veem a altura no joelho como ultrajante, então não dá pra fazer esse juízo de medida de decote ou medida de roupa.
Mas a gente precisa usar o bom senso. Eu tenho certeza que todas nós sabemos o que expõe o nosso corpo. A gente tem consciência do que expõe a nossa carne. Os homens também sabem o tamanho da calça que marca suas genitais. A bundinha apertada na calça de sarja. É preciso modéstia e bom senso, tanto do homem quanto da mulher. Sempre leve em consideração o princípio da provocação. Qual é o seu objetivo quando se veste, quando se arruma ou quando se maquia? Qual é o seu objetivo quando coloca um batom vermelho ou quando arruma o cabelo assim ou assado? Se você provocar o outro não fosse uma ferida à ética cristã, então não precisava que Paulo nos exortasse sobre isso. E aí, a gente precisa ler o texto que está lá em 1 Coríntios 10:32. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, quando a gente leva o nosso irmão a pecar com aquilo que a gente expõe do nosso corpo, quando a gente leva o nosso irmão a pecar porque a nossa intenção é de sensualidade, de conquista, a gente vai ser responsabilizado por isso. Nós seremos cobrados no dia do Senhor pelo próprio Cristo sobre aquilo que fizemos o outro pecar. A gente não tem culpa se o nosso irmão tem problema na sua sexualidade, se o nosso irmão luta contra a pornografia. Mas a gente tem responsabilidade como corpo de fazer com que as juntas caminhem alinhada. E a nossa responsabilidade é proteger os olhos do nosso irmão, que muitas vezes está lutando com todas as suas forças para adorar o Senhor com suas mãos santas. E a gente está lá, sendo pedra de tropeço para ele. Então que o nosso Senhor Jesus nos ajude nessa noite, nesse texto que a gente pensou junto, nesse vídeo, a analisar o nosso comportamento. A analisar se as nossas joias são para exibir riquezas ou para manifestar a nossa nobreza e a nossa modéstia. Você pode tudo, mas nem tudo te convém, né, meu amor? Analise-se a si mesmo, compreenda quem você é diante de Deus, olhe para a santidade do santo e olhe para si. Perceba se o que você está fazendo condiz com o nome que agora você carrega. Bom, eu espero ter contribuído aí com o seu crescimento, eu espero ter trazido mais esclarecimento do que confusão. Quero te pedir para sugerir tema para mim aqui. Já curte o vídeo, né? Por favor, engaja esse vídeo aí, compartilha com as pessoas que você acredita que podem ter a mesma dúvida ou que andam usando uma roupinha assim ou assado, que você acha que precisa de uma exortação em amor. Vamos falar de santidade de Deus, vamos falar de conhecimento do santo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa comunidade de mulheres reformadoras, mulheres que querem mudar a sua realidade, a realidade da sua casa, o seu contexto de bairro, de cidade, de igreja, quem sabe do país e do mundo. Vamos longe, juntas somos mais fortes, tá bom? Esse foi mais um TNB, segundas e quartas às 19 horas aqui nesse canal. E aí eu te pergunto, tá na Bíblia? Até o próximo episódio, meu bem. Um beijo. Tchau.